Olá, gente! Vocês que já estão chegando por aí, me digam como é que está o som. Viviane, sempre muito bom contar com a sua presença. Como é que está o som, gente? Fernanda, sejam bem-vindas. Temos um tema hoje muito especial, não é? Nessa live. E vocês já podem começar a escrever aí qual é a vulnerabilidade que você tem receio de expor. O som tá ótimo. Obrigada, Lilian. Obrigada por esse retorno. Vamos aguardar Luana entrar para a gente começar. Tenha coragem de expor sua vulnerabilidade para ser curada. Qual a vulnerabilidade que a gente está escondendo? Pode ser por vaidade, pode ser por um sentimento de autossuficiência. Qual é essa vulnerabilidade que a gente está escondendo com medo de torná-la pública? E aí se privando do privilégio de curá-la. Não é isso? Vamos lá, cadê Luana? Vamos esperar ela entrar aqui. Sejam bem-vindos. Vocês podem recomendar essa live que a gente está começando agora. Chama outras pessoas, ativa ela aí para que outras pessoas entrem e que a gente tenha uma participação bem massiva, bem especial, porque esse tema é um pouquinho denso, mas a gente vai tratar da forma mais leve possível, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Ana Cláudia, que prazer contar com você aí também. Luana! Eu acho que a internet aqui estava tentando bagunçar o coreto. Oi. Seja Já resolvi. bem-vinda. Você é Luana, você é Espaço Vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos de Eu sou Luana. Luana Ricarte, boa noite. Eu sou Luana Ricarte. Eu sou fisioterapeuta e empreendedora aqui do Espaço Vida, né? Que é uma empresa voltada para a saúde na nossa cidade de Surubim. Isso. Estamos com 9 anos no mercado, trabalhamos com saúde de um jeito diferente, né? De um jeito mais humanizado, de um jeito mais afetuoso, na busca de trazer confiança, melhores atendimentos e principalmente suporte, né, a todos da nossa população. Temos como carro-chefe muitos atendimentos na área feminina, então a gente tem ginecologista, é, tem toda a área de fisioterapia ginecológica, que é uma coisa exclusiva do Espaço Vida aqui na nossa região. Trabalhamos com pilates, com fisioterapia, com acupuntura. Na acupuntura, a gente também tem outro trabalho bem exclusivo, que é o trabalho de fertilidade feminina. A Fernanda Vieira fez esse trabalho muito interessante. Então, a gente é muito, além de sermos mulheres, né? Somos muito envolvidas em cuidar do universo feminino aqui na nossa cidade. É por É isso que uma busca estamos aqui agora juntas, né? Porque isso, nós nos interessamos por mulheres, nós gostamos de cuidar de mulheres, de inspirar mulheres, porque gostamos de ser mulheres também. gostamos de ser mulher, é bem por aí. No Espaço Vida a gente tem toda essa essência feminina estampada, desde a nossa logomarca até do nosso tipo de atendimento, para que não só a gente consiga levar, né, essa característica feminina maternal para a população com uma carência assim, afetiva muito grande, mas para que a gente consiga desmistificar alguns procedimentos da área de saúde como saúde emocional, né, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, para que isso seja desmistificado, para que as pessoas diminuam essa crença de que não precisa cuidar das suas emoções, não precisa cuidar, né, da sua vulnerabilidade, como é o caso da gente falar hoje. Sim, Então é muito prazer, muito obrigada pelo convite. Eu acho que a gente vai começar uma parceria agora que só tem sucesso, né? Para
meu público aqui da Clínica Espaço Vida, Duda Almeida, vai participar com a gente no nosso evento, dia 8 de março. É um evento que o Espaço Vida faz. Já está no segundo ano para mulheres, no Dia da Mulher. E esse evento, ele mistura palestra com diversão, com música, com dança. É uma coisa bem característica da mulher, né? Que é multitarefas. A gente faz um evento multitarefas, mas com o intuito de levar informação relevante, com o intuito de gerar prazer e satisfação nas mulheres em cuidar e saber mais sobre elas mesmas. Então, esse ano, 2020, a gente vai ter o prazer de receber como palestrante convidada Duda Almeida. Ela vai dar uma palestra muito interessante, né, sobre essa coisa, porque ela é coach de relacionamento, então ela vai falar sobre os relacionamentos, o que acontece depois de anos do sim, né, que entra aquela crisezinha ali do desenvolvimento do casamento, em que os dois ficam um pouquinho perdidos, principalmente ela, né? Mas aí a gente vai receber ela aqui no dia 8 de março, no nosso segundo evento do Intimidade Feminina. Gratidão por esse acolhimento, Luana. Vamos sim. E falando em intimidade feminina, eu queria que você falasse aqui para o público, dentro da sua atividade profissional, que eu sei que tem várias nuances, mas especificamente relacionadas a questões do assoalho pélvico feminino, dessa intimidade, dessa realização da mulher com o seu corpo e o que tem a ver com exposição de vulnerabilidade. Pois é. A incontinência urinária, por exemplo, ela é um mal que afeta mais de 80% da nossa população. Existem estudos que, nos Estados Unidos, por exemplo, a incontinência urinária é um problema de saúde pública. Por quê? Porque uma mulher ela não pode abrir mão de cuidar da sua vida, de cuidar da sua família, de cuidar da sua carreira, porque ela tem um problema como esse, né? Um problema que a deixa vulnerável e principalmente, né, socialmente vulnerável. Aqui no Brasil ainda não é inserido como serviço de saúde pública, ainda é um serviço pequeno, né? Poucos fisioterapeutas, poucos médicos encaminham para fazer esse tratamento. Tendo isso em vista, a minha experiência de 9 anos lidando com mulheres, né? Porque como eu faço Pilates no Espaço Vida, e esse acompanhamento, ele é diário, por exemplo, né? Tem pessoas que eu encontro com ela 3 vezes na semana. Isso gera um relacionamento. E eu ouvia muito das minhas pacientes elas dizerem que tinham essa fragilidade muscular e que isso mudava completamente a rotina de vida delas. Por exemplo, eu tive paciente que ela estava fazendo um tratamento muito sério em Recife. Ela abandona o tratamento, por quê? Porque ela tem que usar fraldas para fazer essa viagem daqui para Recife. Outros, por exemplo, têm perda urinária quando tosse, quando espirra, quando faz pequenos esforços, e aí ela deixa de ir à igreja, por exemplo, porque se acontecer uma coisa dessa na igreja, ela não sabe como Fica constrangida, né? Fica É o constrangida. constrangimento social, né, desse evento. Tem outros pacientes, por exemplo, que a incontinência urinária afeta diretamente o casamento, o relacionamento com o esposo. Porque, de qualquer forma, ter uma dificuldade, ter um problema pessoal de ordem ginecológica, por exemplo, deixa a mulher vulnerável. Ela começa a questionar a sua feminilidade, a sua saúde feminina. E eu ouvia muito as minhas clientes falarem sobre isso, sobre o quanto isso interferia na sua vida em geral. Então, foi pensando nisso que nós, tanto eu fui fazer, né, a especialização em fisioterapia ginecológica, como posteriormente nós pensamos em criar um evento onde a gente pudesse falar sobre nossas intimidades, mas Sim. de uma forma que todo mundo ficasse à vontade, né? De uma forma menos tensa, de uma forma menos cheia de crenças limitantes, porque também tem muita crença limitante ao redor, né? De cuidar da sua intimidade. Porque a intimidade, do ponto de vista da nossa filosofia do espaço-vida, não tem a ver só com o outro, tem a ver a sua intimidade com você. Então, se você está saudável e íntima com você, tanto emocionalmente quanto fisicamente, aí sim você está plena para ter um relacionamento saudável.
Quando não, essa vulnerabilidade, né, nós mulheres temos o histórico de nos manter fortes, de sermos guerreiras. E aí, o que eu tenho percebido é que, em detrimento de deixar isso, não deixar a sua força, né, ser abalada, ela prefere esconder um problema. E aí, às vezes, é um probleminha, Eduardo, que ele podia ter sido tratado ali no primeiro momento, no primeiro, segundo, terceiro mês ali em que os sintomas iniciais apareceram. E aí, por razões assim, a mulher deixa de se tratar, e aí isso aí vai acabar na sala de cirurgia, por exemplo, né? Tendo que fazer uma recuperação de períneo, tendo que fazer uma cirurgia mesmo, né? Para poder corrigir a incontinência urinária, por exemplo. É, pois é, Luana, é aquele primeiro medo de exposição, medo de julgamento, muitas vezes uma dificuldade de aceitar que existe essa Aceitar que peculiaridade, existe. É engraçado né? isso. Eu ouço muito dizer aceitar que eu estou sentindo isso, aceitar que isso está acontecendo comigo. É muito comum, por exemplo, elas disserem, mas isso aconteceu com a minha mãe quando ela tinha 70 anos. Aconteceu com a minha avó, sabe? E aí, hoje, as estatísticas falam que a vulnerabilidade da incontinência urinária para a mulher é a partir dos 35 anos, né? Então, assim, você tá com uma coisa acontecendo pertinho de você, e aí essa coisa de vocês fingir que não está acontecendo e empurrando com a barriga, não é legal, né? E isso vem muito também de conhecer o próprio corpo, né, Luana? Porque afora a incontinência, há outras questões relacionadas à área ginecológica da mulher que uma fisioterapeuta pode tratar, pode cuidar, mas muitas vezes há esse receio da exposição Da dessa exposição. vulnerabilidade, porque as pessoas tendem a achar que vulnerabilidade é fragilidade. E na É, realidade, quando você expõe, você abre uma possibilidade de cura, abre uma possibilidade de tratamento. E aí, nós temos diante da vida, não só nessa situação, mas em tudo aqui que a gente se propõe fazer, a gente tem duas escolhas. Ou a gente admite que precisa de ajuda, procura ajuda e se livra de um problema, de um desconforto, ou a gente nega essa realidade, seja em que área da vida for. Entende? A gente nega essa realidade e a gente, imbuída de um sentimento de autossuficiência, acha que pode dar conta e não pede ajuda para não se perceber vulnerável, frágil, com medo, com vergonha, que são os obstáculos mais comuns a você pedir uma ajuda. Isso acontece também na área de relacionamentos. Quantos casais que não estão tendo uma vida funcional, um relacionamento harmônico, exatamente porque não tem a coragem de expor essa vulnerabilidade do casal para pedir ajuda? Então, gente, é uma decisão realmente de cada um. A gente não pode forçar ninguém a buscar ajuda. Cada um pode decidir entre a vaidade, a autossuficiência e a cura. Isso em tudo na vida, né? Então, eu acredito. que, Desculpa. o que a Depois gente mais. tem escolhido? Se alguma mulher está com alguma fragilidade na área do assoalho pélvico, na área ginecológica, se isso tem interferido na vida dela enquanto mulher, enquanto pessoa, se tem interferido também na vida dela enquanto parceira sexual de uma outra pessoa, o que se escolhe? Esconder, negar a realidade e persistir com esse problema que só tende a aumentar? Esperar que algo mais drástico lá na frente aconteça e seja mais difícil reparar? Ou ter coragem de expor a vulnerabilidade para alguém que possa resolver? Não é publicar uma vulnerabilidade, é expor para quem pode, para quem tem perícia para tratar disso e cuidar. Quer seja na área da sua saúde, quer seja na área dos seus relacionamentos. E é por isso que eu e Luana estamos aqui, porque está se aproximando a data, né, do dia que se celebra o Dia das Mulheres, que para mim não existe um Dia da Mulher, mas apenas um dia de celebração, e como celebração é válida, em que há um evento chamado Intimidade Feminina. E muitos tabus permeiam esse tema. Muitos tabus. A Luana já está rindo, porque certamente ela já ouviu muitas histórias de pessoas que tiveram vergonha até de se inscrever no evento para não dizer É, que estão indo
a um evento onde vão tratar questões da intimidade dela. Isso, Luana, falei para mim. Houve alguma É resistência verdade. desse tipo? Houve algum relato de vergonha de se inscrever no evento, de Sim. participar, por não saber o que vai acontecer? Houve Eu algum acho que tabu? Fala para Eu mim. acho que esse tabu tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre vulnerabilidade, né? Então, eu acho que passou pela cabeça de quem se sentiu assim, nossa, acho que se eu for para lá eu vou me expor. E se eu me expor, o que é que vai acontecer, né? Eu vou ficar vulnerável, eu posso perder o controle. Então, aconteceu sim, ano passado, no nosso primeiro ano de evento, nós fizemos essa propaganda, toda coisa que antecipava o evento, e aí a gente recebia algumas mensagenzinhas direct, assim, se eu for e não quiser conversar sobre isso. Aí a gente explicava, olha, se você não quiser conversar, não tem problema, vamos ter palestrantes, vamos ter outro tipo de formato de participação, que não seja esse face a face, assim, porque deixa todo mundo um pouquinho meio assustado no começo, mas teve sim quem depois que passou o evento confidenciou para mim, para minha sócia, que gostaria de ter ido, que achou super interessante, mas que não teve coragem de ir, porque se Imaginei. chegasse lá naquele momento, naquele horário, todo mundo que a visse ia saber que ela estava indo ali. Então, assim, isso só reforça a nossa ideia de que esse evento ele é necessário. Isso. Né? Ele é necessário, ele é importante para quebrar crenças limitantes, porque qual é o objetivo da intimidade feminina? É um lugar, uma tarde agradável, onde a gente possa conversar sobre as nossas vulnerabilidades femininas, coisas que só o nosso universo conhece e reconhece, para Sim, que a gente possa ajudar com informações de profissionais capacitados, profissionais que podem sim guiar, né, a todas as nossas participantes a um caminho, porque na verdade tudo é caminho, né? Mesmo que você vá precisar fazer um tratamento, mas é um caminho. Se você precisar procurar um outro tipo de profissional, por exemplo, um médico ginecologista, ou vai precisar de um acompanhamento de um coach para relacionamento, se você vai precisar de um psicólogo, lá é o lugar para você abrir o seu coração e encontrar pessoas que querem lhe ajudar, segurar sua mão e direcionar qual é o caminho. Se esse for o ponto da vulnerabilidade, eu acho que lá é o melhor lugar para ser vulnerável. isso, porque é ser vulnerável, como eu falei, não é publicamente, é diante de quem pode resolver, pode te ajudar, pode te dar a mão em relação a essa vulnerabilidade, porque existem valores muito mais importantes envolvidos nessa questão do que uma mera vergonha, de que um mero medo, de que uma mera privacidade. O importante, gente, é que há solução. E em havendo solução, por qual razão a gente iria abrir mão de buscá-la, né? Primando por um receio e, como Luana bem falou, por crença. Que tabus permeiam esse assunto da mulher, a sua sexualidade, a sua saúde ginecológica, o seu relacionamento a dois, a possibilidade de conversar sobre isso, de buscar auxílio. Então, que crenças são essas de que esse é um assunto que compete apenas ao casal quando está disfuncional? Quando está legal, ok. Mas quando está disfuncional, por que não trazer ajuda? Por que não buscar ajuda? E aí, Luana, me fala dos principais ganhos em relação ao evento anterior, porque tem tudo a ver com o que estamos falando aqui. Olha, inicialmente o efeito foi todo mundo gostou de passar a Ah, tarde, a gente tinha combinado um horário específico para terminar, a gente extrapolou e foi tudo muito bom. E num segundo momento, o que é que eu pude perceber? Abrimos ali um canal onde as mulheres se sentiram seguras para expor as suas vulnerabilidades e daí sim encontrar o acolhimento para o encaminhamento do que elas realmente precisavam. Eu acho que eu sou muito feliz por ser mulher, mas eu percebo na minha convivência que, por exemplo, mitos de
mitos sociais, inclusive, né? Que afastam uma mulher da outra, que não permite que ela peça ajuda a uma outra. E às vezes isso perpassa o limite familiar, né? Às vezes, por exemplo, você precisa de ajuda, mas você não consegue falar com sua irmã, você não consegue falar com a sua mãe, você não consegue falar com sua sogra, e você precisa de ajuda. E aí, quando a gente abriu esse canal, a gente conseguiu receber essas mulheres que diz. E aí a fala era assim, Eduardo, era bem interessante. Eu tenho isso para falar há um tempão, mas eu não consigo falar sobre isso com ninguém. E Luana, era exatamente o que eu ia ponderar aqui antes de você terminar, mas porque tem tudo a ver, eu quero aproveitar esse Uhum. que tem a ver com o segredo. Quando você guarda a sua vulnerabilidade, você estabelece um segredo. E muitas vezes, esconder esse fato que lhe traz prejuízo pode ser muito pior do que expor o fato em si. Então, gente, se eu escondo algo que para mim está trazendo um dano, um desconforto, está trazendo uma dificuldade de relacionamento, está afetando a minha autoestima. Quando eu estabeleço um segredo, quando eu omito isso, quando eu escondo isso e quando eu não vou buscar ajuda, o prejuízo desse segredo pode ser bem superior à exposição para um profissional que possa cuidar de você. E com o tempo, isso só tende a se agravar. E chega um momento em que você não tem mais opção, não é mais um tratamento eletivo, passa a ser algo realmente compulsório, por vezes até urgente. Outros prejuízos relacionais já terão acontecido, você certamente vai ser atingido no campo profissional. E aí eu pergunto, que segredo é esse que vale mais do que a sua saúde, de que a sua autoestima, de que a sua felicidade, de que os seus relacionamentos sociais e familiares? Pode seguir, Luana. Dentro do consultório, dentro do consultório é muito comum a paciente vir depois que tem o encaminhamento do médico. Sim. Então, quando ela chega, achando que é outra sessão de ginecologia, né? Que é outra coisa totalmente diferente, e que a gente faz a sessão, que é uma sessão educativa, que é uma sessão de autoconhecimento corporal, a perspectiva da cliente é de, meu Deus, eu vou levar um tempão para ficar boa. E acredite, apenas 2% das minhas pacientes fazem mais de 5 sessões. Então, assim, é uma coisa simples de se resolver, é uma coisa que pode ser inserida no dia a dia, é uma coisa que pode fazer parte da sua rotina de autocuidado, mas por falta de conhecimento, e porque tem esse tabu e esse segredo em torno, a pessoa, você fica, como é que eu posso dizer? Você fica sem norte, né? Sem saber o que fazer. Existem estatísticas, Eduardo, que dizem que o aumento da incontinência urinária, por exemplo, hoje em dia, e a relação que isso tem no impacto da atividade sexual do casal é muito grande, né? Então, assim, não existe um problema para a atividade sexual. Existe uma disfunção feminina que não foi acompanhada e posteriormente tratada, mas que está interferindo diretamente no casamento. Por quê? Porque é natural que a mulher ela se esquive, é natural que ela não saiba o que fazer, é natural que ela tente se privar, né, se resguardar um pouquinho porque não está se sentindo bem. Mas o que não é natural é não buscar solução para isso, né? É deixar que isso se torne um problema muito maior do que ele é na verdade. É É isso que eu exatamente, digo. Luana. E vai respingar na pessoa que merecia de nós todo o empenho e toda a lealdade para compartilhar isso com o parceiro, né? E E que merece imagine, também todo o empenho nosso na busca de uma solução. Porque é algo que, se eu não cuido, se eu não trato, se eu escondo, vai afetar uma outra pessoa, que é o meu parceiro direto, em primeiro grau. Em segundo grau, meus relacionamentos sociais. Isso pode afetar a minha saúde mental, porque vai gerar isolamento. Então, isso. que preço tem esse segredo? Que preço tem essa vulnerabilidade na sua vida? É muito comum que, por falta de comunicação, né, por falta de explanar o que está acontecendo, a mulher entre
em atrito com o parceiro, Sim, muito mais por problemas banais do que por esse problema de fato. Não é? É aquela conversa que não existiu, mas é aquele sentimento de indiferença. Aí ele vai achar que é porque ela não quer mais, não tem mais exatamente. desejo. Não Começa a é? falha de comunicação, porque ela, Falha de no íntimo comunicação. dela, ela sabe por que ela está se retraindo, ela sabe Mas porque ele muitas vezes ela está se negando a uma intimidade, mas o homem não sabe. E quando o homem não sabe, ele começa a elaborar na cabeça dele mil possibilidades. No mínimo, ele pensa logo em infidelidade, em desamor. Ela deve estar é, pensando em me deixar. O que é que está acontecendo? Por quê? Porque isso não foi partilhado. Isso não foi compartilhado como deveria ser. E e mais talvez essa seja uma oportunidade de construir cumplicidade. exato, perfeito, Lana. Exatamente aí. Exatamente aí. A Bíblia fala, né, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. E nós podemos aplicar ao pecado a lição para aplicar a vulnerabilidade também. Então, tenha coragem de expor, mais uma vez, não é publicamente, é expor para as pessoas certas, para profissionais capacitados, a sua vulnerabilidade para que você possa ser curado. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é sinal de sensatez, é sinal de bom senso, é sinal de inteligência. Então, tomar uma atitude. Primeiro, reconhecer que precisa de ajuda. Segundo, procurar essa ajuda. Terceiro, fazer o que o profissional que está te atendendo está te orientando. Então, não vamos deixar que uma coisa tão simples, tão pequena, repercuta e comprometa os relacionamentos como um todo, né? E aqui, Luana, Outra. você vê, olha que comentário. Parabéns, Luana, pela coragem de fazer o diferencial. Sempre Ah, empenhada em desmistificar as crenças limitantes da mulher e apoiar o poder do feminino de todas as formas. Que eu legal. acredito com muita fé nisso. Eu acredito muito que nós temos que ter empatia pelas outras mulheres, que a Sim, gente sim. pode fazer muito mais por elas do que o nosso feijãozinho com arroz dia a dia. Eu acredito que a cumplicidade entre mulheres, a empatia, a capacidade que a gente tem de sentir e perceber o que acontece entre nós é muito maior do que entre um homem e uma mulher, por exemplo, né? Pensamos diferentes, somos diferentes, sentimos diferentes. Então, se eu consigo entender, porque eu também sou mulher, o que se passa na vida de outra mulher, eu me sinto totalmente obrigada, né? Obrigada como ser humano, obrigada como mulher, tentar ajudar. De qualquer forma, nem que seja só apoiando, só ouvindo. Né? É muito comum, Eduardo, eu ouvi no consultório também, que ela nunca ouviu falar sobre aquilo. Então, também tem aquela fatia de mulheres que não tem noção do que estão passando. Sim. Né? A gente está acostumada a ver isso dentro de tantos problemas dentro do universo feminino, por exemplo, como às vezes relacionamentos abusivos, mas tem essa ideia de que ela não reconhece o que está acontecendo com ela. Ela não reconhece aquilo como uma coisa pejorativa, ela não reconhece aquilo como uma coisa negativa, ela não reconhece aquilo como uma coisa tratável. E muitas vezes é somente por falta de informação. E por Né? isso, Luana, que são tão importantes esses momentos como esse nosso aqui, né, de uma live informativa, como eventos presenciais para quem não usa as redes sociais e não tem acesso a esse conhecimento. O estabelecimento desses ambientes seguros e de empatia e de acolhimento, de profissionalismo, de sigilo, para que a mulher possa sentir-se à vontade para falar sobre as vulnerabilidades dela, sabendo que não vai encontrar julgamento, mas Não. acolhimento. E sabendo que nós, mulheres, também, mesmo que estejamos à frente do evento, coordenando o evento, sendo palestrantes, somos mulheres, isso gera uma identidade, temos também nossas fragilidades, não estamos num patamar acima, não estamos nos colocando acima do bem e do mal, estamos apenas ali compartilhando nossa história, estabelecendo vínculo, estendendo a mão para acolher outra mulher, para inspirar, para ajudar. E é esse o sentimento que me invade quando eu aceito um convite para o evento como o que você falou, intimidade feminina.
É esse sentimento que me move. Usar toda a minha expertise, todo o meu conhecimento adquirido para contribuir com a vida de outra mulher, sabendo que o ser mulher é especial, é cheio de peculiaridades, é cheio de detalhes e que só nós, né, podemos acolher, entender, gerar empatia, sem julgamento e transmitir conhecimento. No nosso primeiro evento ano passado, logo de entrada, nós fizemos uma grande oração. E a nossa oração era para que a gente encontrasse ali o nosso momento de exposição sem julgamento. E aí foi muito interessante porque todo mundo, quando terminou, foi aquela comoção, né? Todo mundo se sentiu bem, foi super legal. E aí no outro dia todo mundo perguntava, a gente combinou lá de não falar nada sobre o que aconteceu lá. E aí você sabe, a gente não tem controle sobre isso, né? Você está num evento, você pede aos participantes para que deixe tudo que nós vivemos ali e que isso seja uma coisa afetiva, né? Uma coisa que tenha impactado individualmente, mas que aquilo fique ali, para que a gente tenha esse canal com segurança. A gente só espera que isso dê certo. E aí, depois, Eduarda, os relatos eram muito interessantes, porque as clientes diziam, olha, todo mundo estava me perguntando como foi, e a única coisa que eu dizia, olha, vai lá no outro ano que você vai ver, porque eu não consigo falar. Né? Então, assim, a gente conseguiu construir esse canal de segurança, esse canal onde a mulher se sentiu acolhida, se sentiu respeitada, a sua intimidade foi preservada Que legal, e, Luana. principalmente, nada foi, como é assim, exposto. Né? A gente conseguiu criar esse canal. E olha que nós tivemos a participação de vários palestrantes. Né? A gente teve Gesina Albuquerque como palestrante. Na época, a gente fez um link com uma empreendedora aqui de Surubim, né? Roberta, ela é incrível, Roberta da Girassol. E a gente conseguiu falar sobre temas em geral, mas todos voltados para a nossa intimidade. Que E aí, no legal. final, a gente teve um desfile maravilhoso. E aí você vê, você faz um evento grande, um evento que tem participação, que tem. No final, a gente teve uma grande roda de conversa, né? Porque o objetivo era esse, para que ninguém saísse com dúvidas, para que ninguém saísse sem compreender determinados temas que a gente abordou durante as palestras. E aí, o que reverberou foi confiança. Tanto é que agora a gente está indo para o segundo evento, né? Agora a gente vai fazer ele de forma anual, agora dia 8 de março, e a gente já está com as inscrições abertas e o pessoal já está se inscrevendo. Que Todos legal. nessa mesma sintonia do que foi o ano passado. Então, você, mulher, que busca também, ainda que você não queira ir, achando que não é sua vulnerabilidade, mas você pode ser canal para replicar, para ser multiplicadora na vida de outras mulheres. Se você trabalha com mulheres e quer aprender um pouco mais disso, seja bem-vinda. Você é nossa convidada para estar nesse evento, para acolher mulheres, falar linguagem de mulher, abraçar, gerar empatia, ambiente seguro, para falar de questões tão íntimas e que muitas vezes a gente não se permite ou a gente não encontra o espaço adequado para isso. Então, eu trago também, Luana, mais uma vez por conta do comentário aqui da consultoria ME, que tem aqui, parabéns, Duda, por conseguir unir o poder do feminino e a espiritualidade, fazendo a mulher enxergar suas potencialidades e forças. E é exatamente assim. E aí eu me lembro de uma outra passagem bíblica da cura do homem da mão mirrada, né? A mão defeituosa. Naquele tempo não poderiam entrar no templo pessoas que tivessem algum defeito físico. E esse homem estava escondido num cantinho com a mão escondida para que ninguém percebesse que ele tinha a mão defeituosa. E Jesus chama ele para o centro do templo e manda que ele estenda a mão em público. E ali ele tinha a decisão, ou ele fugia da vergonha, ou ele expunha a mão publicamente. Ele optou por expor a mão. E na mesma hora em que ele expôs a vulnerabilidade, a mão dele defeituosa, ele foi curado. Então, Deus não manda a gente expor a nossa intimidade para que a gente seja envergonhado, nem para que a gente seja constrangido, mas para que a gente seja curado. Então, que a gente possa fazer essa associação
na nossa vida, de que exposição de vulnerabilidade não é vergonha, não é fragilidade, é um ato de inteligência, de amor próprio, de acolhimento das suas necessidades, para que você não precise ficar buscando rotas de fuga para lidar com o constrangimento advindo do esconder essa fragilidade, essa vulnerabilidade. Então, é ter coragem, realmente, né? Não adianta fugir do dentista com medo daquele zzz, né? E uma hora ou outra vai ter que ir, se não for, é bem pior. Então, que nós mulheres possamos ter essa confiança, esse espaço seguro, esse ambiente agradável, confiança nas profissionais que vão estar lá para acolher, para orientar, confiança no grupo que também vai estar lá para manter sigilo, para haver lealdade, haver comunhão, o estender de mãos, né? E que nós juntas possamos falar sobre nossas vulnerabilidades, acolhê-las também com carinho e tratá-las, que é o principal. Eu penso muito sobre o aspecto da vulnerabilidade atualmente, né? A gente vive rodeado das redes sociais, a gente vive online o tempo todo, e isso passa a sensação de que a gente não pode expor as nossas vulnerabilidades, né? Tá cheio de gente perfeita na internet, É verdade. cheio de vidas perfeitas, casais perfeitos, mulheres multitarefas e ainda perfeitas. E, na verdade, a gente sabe que não é assim, né? Nós, mulheres, somos um universo, né? Cheio de sentimentos, emoções e, principalmente, fragilidades. Essas fragilidades que não têm a ver com não ser forte, não tem a ver com não ser corajosa, não tem a ver com não conseguir conquistar os nossos sonhos. Tem a ver com a nossa característica pessoal. E não expor isso, né? Fugir dessa vulnerabilidade natural, construindo um personagem, é o que a gente vê direto. Usando Né? Eu digo, máscaras. Ai, Luna, parece que a gente combinou essa fala, sabe por quê? Quando você fala num ponto, eu vi que eu anotei para não deixar passar, e aí você nem precisava ter anotado. Mas olha, o perfeccionismo, ele não é a busca pela excelência. Ele é um mecanismo de defesa, pasmem. Então, quando você chamar alguém de perfeccionismo, você não está dizendo que aquela pessoa busca a excelência no que faz. Na realidade, é um mecanismo de defesa e é um dos indicativos de baixa autoestima. E também posso dizer a você de um certo masoquismo, porque o perfeccionismo é a busca pela perfeição. Perfeição não existe. Então, se eu busco algo que não existe, eu só estou querendo o quê? Me frustrar. Não é? Adiar algo que eu poderia fazer, esperar fazer com perfeição, e também porque eu só vou me sentir amada e aceita se eu for perfeita, então eu mesmo estou me condenando à rejeição, porque eu não vou, por mais esforços que eu faça, eu não vou ser perfeita, nunca. Esse ponto, eu comigo mesma, né? Eu sendo a minha própria carrasca, eu dizendo que preciso ser perfeita, isso é extremamente doentio. Né? Eu nem gosto de usar eu penso que adoece, não é doentio, mas isso é extremamente adoecedor. Porque não cuidar de mim, não cuidar das minhas vulnerabilidades, fingir ser um personagem que não é compatível com a minha essência, faz com que eu fuja do meu caminho. Né? Do meu caminho de Deus, do meu caminho de prosperidade, do meu caminho de felicidade. Nossa conversa, Luana. Do meu caminho de felicidade. E isso tudo, porque assim, como eu penso que o universo da mulher, ele é lindo do jeito que é. Né? Eu, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, hoje eu sou empresária, mas eu não sou masculinizada para poder exercer esses trabalhos. E eu sou totalmente contra esse aspecto que masculiniza para poder dar credibilidade. Mas a gente não pode negar que funcionamos de forma diferente. E eu não posso ser carrasca de mim mesma por isso. Isso. Eu não posso ser carrasca de mim por eu ser mulher e ter essa essência diferenciada. Então, construir um personagem para viver uma vida que eu não vou conseguir sustentar. Eu não vou sustentar uma vida no relacionamento, eu não vou sustentar essa vida no meu trabalho, eu não vou sustentar essa vida comigo.
Isso. Eu vejo, E como a gente trabalha com muitas vezes, corpo, Luana, a gente veste tanto o personagem e atua tanto com esse personagem que a gente se afasta de nós mesmos. A gente deixa é, de ser quem a gente é, porque a gente encarna na realidade esse personagem, e depois a gente não sabe mais quem nós somos e quem é o personagem. Né? e Então, perfeito colocar. o interessante de trabalhar com o corpo é que o corpo não mente. O corpo, ele fala da essência, ele não fala do personagem. Então, quando eu trabalho com uma mulher, por exemplo, com o Pilates ou com a fisioterapia ginecológica, que ela traz para mim uma queixa que ela acha que é a queixa principal, quando na verdade não é, né? Tem uma vulnerabilidade ali protegida por um problema. Quando você acessa isso, ela consegue a cura. Porque às vezes é só falar. É só quebrar uma couraça que ela vestiu para ser forte, para ser quem ela não é. Quebrou aquela couraça, a cura aparece. E a gente não, eu não estou falando de cura de saúde só, eu estou falando de cura pessoal, né? Esse tema ele é bem ambíguo, né? Do mesmo jeito que a gente está falando de que vulnerabilidade tem os seus aspectos, a cura tem os seus aspectos, Isso. né? E aí você ter a coragem de expor a sua vulnerabilidade, principalmente para se curar, para cuidar de você mesma, eu acho que você só tem a ganhar. Você só tem, abandonando esse personagem, você só tem a ganhar. E eu perguntaria também, Luana, porque quando a gente tem uma vulnerabilidade e a gente sente aquela dor, é comum buscar anestésicos para essa dor, né? E aí eu deixo a pergunta para vocês que estão aqui nos assistindo: quais são as formas que você tem usado para anestesiar o seu desconforto, a sua vergonha, a sua timidez, a sua dor diante de uma necessidade da sua intimidade feminina que poderia ser facilmente resolvida? Então, e quando você faz essa escolha entre o anestésico que você está usando em vez de procurar a cura, que prejuízos você tem? Então, eu queria propor a você que você fizesse, quem está aqui em nossa audiência, essa análise. Qual é a vulnerabilidade que eu estou escondendo de mim mesma e das pessoas? Muitas vezes começa em mim, eu tendo a negar essa realidade, eu não quero enxergá-la. Um segundo momento, eu posso até enxergar, mas eu não compartilho com ninguém, eu guardo. E aí, para poder conviver com esse desconforto, com essa dor, com essa vergonha, eu vou usar mecanismos para anestesiar essa dor, rotas de fuga. Muitas vezes é o isolamento. Então, que prejuízos, se no seu caso for o isolamento ou se for outro, que prejuízos esses anestésicos estão trazendo para você? E o que você prefere? Continuar se anestesiando com essas rotas de fuga ou procurar expor essa vulnerabilidade, curar e viver a plenitude da sua saúde física, emocional, espiritual, relacional, né? É até um ato de lealdade com o seu parceiro que você busque se cuidar, se tratar, para que esse problema não se avolume, para que ele não cresça e acabe criando problemas que não existem. Por um tão pequenininho assim, afeta a sua intimidade, de repente pode acontecer um divórcio na família, né? E aí, que problemas, se você tem filhos, podem afetar os filhos, quando poderia ser facilmente resolvida. Ou, quem É. sabe, não chega a um divórcio, mas entra uma terceira pessoa nessa relação por conta do afastamento, e aí você vai sofrer dores desnecessariamente, porque uma infidelidade traz muitas dores, mas pensa no lado do seu parceiro também. Quando você não se cuida, você abre espaço para que coisas assim aconteçam, porque não é leal, não é justo. Uma outra forma é você compartilhar e, junto com seu parceiro, procurar ajuda, né? Janzinei está colocando aqui, Luana, onde procurar ajuda? Dependendo do que for, Janzinei, a primeira consulta pode ser com o fisioterapeuta da área, se você conhece, ou pode ser com o médico ginecologista. A partir dessa consulta médica, o médico fazer um encaminhamento, né? Ou com um profissional fisioterapeuta desta área, ou alguém ligada a algum uma sexóloga,
Uma Enfim, psicóloga. gente, uma psicóloga, uma terapeuta. O que não vale é a gente guardar numa caixinha inacessível e não permitir curar. E aí vai guardar pensando que vai, com o tempo, passar e vai resolver. Não vai, não, porque além de continuar com esse problema, ela vai criar outro, como eu falei, que é relacional. E também no aspecto profissional, porque imagine se você recebe uma oferta de emprego ou você recebe uma proposta de você crescer, um upgrade, uma promoção, mas que implica, por exemplo, em deslocamento, em muito tempo de reunião, e você se sente insegura por conta disso, e você abre mão de uma oportunidade profissional por algo que você já poderia ter resolvido. Não é isso, Luana? Se tivesse procurado a tempo. Então, gente, vaidade não serve para nada. Vaidade só serve para atrasar a nossa vida. Máscara, a gente viver personagem, isso custa um preço muito alto para a gente. O Então, preço, às vezes, da saúde, né? eu volto a dizer, não é expor publicamente a vulnerabilidade, não é colocar num outdoor, num jornal de grande circulação, não. É confessar a profissionais que possam lhe ajudar. Não deixa que essa bola de neve cresça e tome uma proporção com a qual você não dê conta. Não traga para você problemas que não existiriam se você tivesse coragem de expor a sua vulnerabilidade para ser curado. E mais uma vez eu trago um versículo da Bíblia que diz que a mulher sábia edifica o lar e a tola o destrói com as próprias mãos. Então você quer ser mulher sábia ou mulher tola? A sábia, ela não vai se incomodar em expor vulnerabilidade, porque ela vai buscar cura. A tola vai fingir que está tudo bem, que ela vive num castelo, que tem uma vida de princesa, uma família daquelas propaganda de margarina, mas dentro da casinha dela, ela vai conviver com todos esses problemas, simplesmente porque quer viver mais de aparência de que de essência. Então, que escolhas nós estamos fazendo? Né? A, a vulnerabilidade para a mulher, ela é muito profunda, né? Como eu falei um pouquinho antes, existe essa crença de que a gente tem que ser muito forte, que a gente tem que ser o esteio, de que a gente tem que o tempo todo suportar, suportar, suportar. Mas a gente não precisa fazer isso sozinha. E é por isso que a gente tem um relacionamento, é por isso que a gente constrói uma família, para que problemas sejam resolvidos de forma horizontal e não só vertical. Ter família, ter amigos, ter uma rede de segurança onde você possa se apoiar para você construir o seu autocuidado, para você construir as suas vulnerabilidades, aliás, você construir um lugar onde você possa expor as suas vulnerabilidades, mas que isso não te exponha a ponto de você passar por momentos de indiscrição. Isso é família, isso é construção de rede de proteção. Isso. Eu vejo muito hoje, né, nós mulheres temos essa crença de que a gente tem que fazer tudo, a gente tem que ser boa em tudo, a gente tem que dar conta de tudo, O resultado mas é adoecer, né? a nossa vulnerabilidade está aí. Ninguém dá conta de tudo, ninguém faz nada sozinho. E Todo essa mundo. autocobrança não leva a nada, só ao adoecimento mesmo. A autocobrança só cria construção de Adoecimento. personagem, né? Você tá ali aguentando por fora, mas por dentro está morrendo. Então, eu imagino que a vulnerabilidade ela passe por nós como uma oportunidade de autoconhecimento, uma oportunidade de conhecimento, realmente saber com quem você pode contar, tanto amigos, familiares, como profissionais. Porque a partir do momento que você descobre um profissional que vai cuidar de você, você tem um caminho, né? Você tem um aporte, você tem um suporte. Então, a vulnerabilidade como oportunidade para se curar, para se cuidar, para se amar mais, ela é até bonita de se ver, né? Assim, eu acho que a gente olha para a vulnerabilidade com outros olhos, né? Não olha com aquela questão de, eu vou expor as minhas fraquezas, eu vou expor os meus erros, ou eu vou expor o meu corpo, né? Porque acontece muito isso com a parte física. Então, se você usar a vulnerabilidade como um canal de oportunidade
para curar você mesma, para encontrar um caminho de cura interno, tanto emocional quanto físico, por que que a gente vai deixar de fazer isso, né? Por que não? Luana, Por e que outra não? coisa, é a mulher saber que de uma insegurança ela pode extrair muita força, né? O que, se você está em sofrimento com algo, ou se você está insegura, o que você pode fazer com essa insegurança? Deixar ela te dominar? Ou você buscar resolvê-la e avançar? São escolhas que a gente faz, não é? E as escolhas são nossas, mas o preço que pagamos não é só nosso, é das pessoas que estão ao nosso entorno também. Então é preciso ter muita responsabilidade, né? Somos seres sociáveis, quando sofremos, não sofremos sozinhas. As pessoas que gostam de nós, que estão no nosso convívio, também sofrem, também são atingidas. Então, que lições você pode extrair da sua insegurança e o que você decide fazer com essa insegurança? É isso. Gente, algum comentário, alguma pergunta? Olha, Luana, beijo, Luana, vendo de dentro do avião voltando para Recife. Olha só, audiência no ar. Né? Se vocês tiverem alguma pergunta para a gente daqui a pouquinho poder encerrar, convidar mais uma vez você para participar do Intimidade Feminina no dia da comemoração do Dia das Mulheres, 8 de março, em Surubim. Vamos fazer esse evento aí. Para mim vai ser uma honra participar desse evento, poder colaborar com as mulheres nesse sentido e que vocês compartilhem, que recomendem. Se tiver alguma dúvida sobre esse tema hoje da live, manda um direct para mim, manda para a Luana. A live vai ficar disponível no meu perfil por 24 horas e você pode acessá-la. Então, gente, recomenda, compartilha. Luana, gratidão por sua participação. Eu Eu que amei nossa agradeço. sintonia. Para a próxima live que a gente fizer, eu já nem vou anotar mais nada, tá? Porque o que a gente falou, Vai deixar rolar, né? vou deixar. Eu agradeço, agradeço muito a você por entrar nesse caminho com a gente, né? Somos mulheres e eu acho que toda a rede de contatos e de apoio que a gente puder construir para E, levar esse tipo de informação a mais mulheres, a mais pessoas, porque muitas vezes o que acontece é a falta de informação ainda, ela ainda está no topo da lista de eu não sei resolver meus problemas porque eu não tenho informação, então a gente vai desconstruir isso o máximo que a gente puder. Então é muito, muito, muito obrigada por caminhar conosco, né, nessa caminhada é um de prazer. E expor o máximo de informações e principalmente desse tema que é tão delicado, intimidade feminina, que ele é tão cheio de tabus, é tão cheio de medos do que é que eu vou falar, como é que eu vou falar, o que é que eu posso falar. Então, assim, falar abertamente sobre isso, sem se expor, falar da sua vulnerabilidade, falar da sua essência feminina, sem se expor, é o nosso objetivo. Então, a todos vocês que estão vendo a nossa live, um convite está estendido. 8 de março, aqui em Surubim. A gente vai fazer esse evento. Entre em contato com a gente, tanto no direct quanto pelas todas as redes sociais do Espaço Vida, que é a empresa que está promovendo o evento. E vem participar, vai ser incrível. A gente vai ter a Duda como nossa palestrante convidada, mas a gente também tem os profissionais do Espaço Vida que vão estar conosco. Tem muita novidade para esse ano, coisa que não teve no ano passado, Duda. Tem muita surpresinha. Então, assim, eu acho que sim, vale a pena você tirar a sua tarde e ir comemorar com a gente o seu Dia Internacional da Mulher. isso, Lilian Alves, a conversa está muito interessante e eu também, Lilian, eu ficaria aqui tempo Pena conversando, que mas a o gente não Instagram pode, né? não permite. Daqui a pouquinho, se a gente não encerrar, ele vai encerrar por conta própria e a gente perde o conteúdo. Portanto, gente, eu tenho um perfil também no Instagram, o meu é o Conversa com Duda, e eu tenho outro chamado Mulheres Sábias do Brasil, onde lá eu, junto com outras mulheres, nós ajudamos mulheres a descobrirem e viverem o seu propósito. Então, se você pode colaborar com algo no Mulheres Sábias também, fica aqui o convite para que você acesse, que você recomende o perfil e que vamos dar as mãos, nós mulheres, em prol de outras mulheres. Um beijo grande para vocês. Gratidão pela audiência. Obrigada Muito também. legal. Amei. Vamos lá, vai ficar salva. Recomenda, compartilha, manda pelo direct para pessoas da região e vamos estar juntas
dia 8 de março em Surubim, tá bom? Beijo, beijo, Luana, beijo todas. Jansinei, gratidão, obrigada pelo carinho, admiro as duas, ótimo. Ah, que bom. Tchauzinho, gente. Tchau.